Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje então para continuar o nosso curso e nós falaremos hoje a respeito dos nucleossomos. Bem pessoal, para quem vem acompanhando essa nossa série a respeito da genética e da biologia molecular, nós conversamos na última aula, ela aparece aqui em cima para quem não assistiu, a respeito da organização do DNA no núcleo. Como o DNA está realmente localizado dentro dos núcleos das células de vocês. E a gente terminou aquela aula, então, deixando duas perguntas, dois problemas a serem resolvidos. O primeiro deles é que nós temos muito DNA, e o segundo deles é que o núcleo das nossas células é muito pequeno. Ou seja, então, naquele momento histórico, lá no século passado, quando nós descobrimos o formato 3D da molécula de DNA, o formato em alfa-hélice, que é o formato aceito até hoje, atualmente, começou os estudos para tentar entender como estava esse DNA localizado dentro dos núcleos das nossas células, porque a situação do DNA em alfa-hélice é uma situação específica de laboratório. Então, quem resolveu essa problemática, ou pelo menos começou a resolvê-la, foi esse importantíssimo pesquisador que está aqui representado, o Roger David Kornberg. Lá na década de 70, o Kornberg basicamente demonstrou então que existe um complexo proteico que compacta o nosso DNA dentro dos nossos núcleos. Tá? E ele chamou esse complexo proteico de nucleossomo. O nucleossomo seria, então, o primeiro nível de compactação do DNA para que ele caiba dentro dos núcleos das nossas células e para que ele fique ali bem protegido, bem organizado e possa ser acessado adequadamente quando é necessário fazer isso. Tá? Eu vou poupar vocês um pouco dos detalhes técnicos aqui em relação à pesquisa do Kornberg, mas, basicamente, aí ele usou uma nuclease para separar cada um dos nucleossomos e depois ele usou aqui uma dissociação com alta concentração de salina para descobrir que cada um dos nucleossomos, na verdade, tem ali um pedacinho de DNA, cerca de 147 pares de base de DNA, enrolado ao redor de um octâmero de histonas. Tá? Então vamos olhar aqui com maior carinho o que é o nucleossomo. O nucleossomo está basicamente representado nessa figura aqui. Vou envolver um nucleossomo para vocês. Exatamente aqui do lado nós temos outro nucleossomo. Então o nucleossomo, como o Kornberg definiu, ele é basicamente aqui um cerne, um octâmero de histonas de proteínas, algo maciço, duro, ao redor do qual o DNA, que está aqui representado em preto, vai se enrolar. Tá? O DNA dá quase 2 voltinhas completas aqui ao redor de um octâmero de histonas, ele continua a dar quase 2 voltinhas completas aqui ao redor de outro octâmero de histonas, e assim sucessivamente. Né? Enquanto nós tivermos DNA dentro do nosso núcleo, ele sempre vai ter que estar enrolado ao redor de um octâmero de histonas. Bom, o Kornberg mostrou então que esse octâmero, 8, são 8 histonas. Aqui a gente tem então a histona H4, a histona H3, a H2A, a H2B. Opa, professor, mas só são 4 histonas aqui. Pessoal, nós temos 4 histonas aparecendo aqui na frente e tem mais 4 histonas aparecendo lá atrás também, tá? Então, cada octâmero, na verdade, são 2 H2B, são 2 H2A, 2 H4 e 2 H3, tá? São 8 proteínazinhas aí que formam esse cerne, então, ao redor do qual o DNA se enrola. Vocês podem ver aqui pelos cabelinhos, essa representada aqui em vermelhozinho, esse cabelo nada mais é do que uma continuação de cada uma das histonas, tá? As histonas são proteínas compostas por aminoácidos e esses cabelinhos aqui também são aminoácidos. Cada um deles diz respeito a uma cauda N-terminal de cada uma das histonas. Então, vocês podem contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, são 8 cabelinhos, claro. Cada cabelinho ali, cada cauda N-terminal diz respeito a uma histona diferente, tá? Então, ó, o cabelinho aqui da H2B aqui da frente é esse aqui, o de trás é esse aqui, o H2A aqui da frente é esse aqui, o lá de trás é esse aqui. Relembrando vocês, o nucleossomo é só essa estrutura aqui.
que diz respeito ao octâmero de histonas mais o DNA que está enrolado ao redor dele, tá? Tá aqui a definição para vocês, ó. Octâmero de histonas, o H2A, H2B, H3 e H4, lembrando que nós temos cada uma delas duplicadas, diz respeito ao cerne que compõe o nucleossomo. O nucleossomo é o primeiro nível de compactação do DNA no nosso núcleo e ele é composto, então, do octâmero de histonas mais 147 pares de base de DNA. Algumas referências, pessoal, vão variar um pouquinho isso aqui. Vocês vão ver 148, o pessoal arredondando para 150, tá? São detalhes menores aí, não tão importantes para nós nesse momento aqui dessa aula agora. Tá, professor, beleza. Então, quer dizer, eu tenho um grande nucleossomo dentro do meu núcleo, o DNA se enrola ao redor dele, como se fosse aí um papel higiênico se enrolando ao redor ali do seu cerne duro de papelão, e acabou, fechou, beleza? É assim? Não, pessoal. Na verdade, o DNA aqui em preto, então ele se enrola num nucleossomo, ele continua, aqui tem cerca de 100 pares de bases de intervalo em seres humanos. Algumas referências vão falar aí entre 10 e 80, outras arredondam para 100 pares de bases, tá? Opa, ele continua, se enrola em outro nucleossomo, continua aqui mais 100 pares de bases, se enrola em outro nucleossomo, aí ele continua, se enrola em outro nucleossomo, tá? As moléculas de DNA nossas são muito grandes, como a gente viu na aula passada, nós temos muito DNA. Mas o que o Kornberg não sabia naquele momento é que o nucleossomo é apenas o primeiro nível de compactação do DNA. Veremos na próxima aula qual é o segundo nível. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nós nos encontramos então na próxima aula para falar a respeito da solenoide, que vai dar origem à nossa cromatina. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.